B. Sensualidade e liberalismo. A par do orgulho gerador de todo igualitarismo, a sensualidade, no mais largo sentido do termo, é causadora do liberalismo. É nestas tristes profundezas que se encontra a junção entre esses dois princípios metafísicos da revolução, a igualdade e a liberdade, contraditórios em tantos pontos de vista. B. A hierarquia na alma. Deus, que imprimiu um cunho hierárquico em toda a criação, visível e invisível, fê-lo também na alma humana. A inteligência deve guiar a vontade, e esta deve governar a sensibilidade. Como consequência do pecado original, existe no homem um constante atrito entre os apetites sensíveis e a vontade guiada pela razão. Vejo nos meus membros outra lei que combate contra a lei da minha razão. Mas a vontade, rainha reduzida a governar súditos, postos em contínuas tentativas de revolta, tem meios de vencer sempre, desde que não resista à graça de Deus. B. O igualitarismo na alma. O processo revolucionário que visa o nivelamento geral, mas tantas vezes não tem sido senão a usurpação da função retriz por quem deveria obedecer, uma vez transposto para as relações entre as potências da alma, haveria de produzir a lamentável tirania de todas as paixões desenfreadas sobre uma vontade débil e falida e uma inteligência ominobilada, especialmente o domínio de uma sensualidade abrasada sobre todos os sentimentos do recato e do pudor. Quando a revolução proclama a liberdade absoluta como um princípio metafísico, falo unicamente para justificar o livre curso das piores paixões e dos erros mais funestos. B.C. Igualitarismo e liberalismo. A inversão de que falamos, isto é, o direito de pensar, sentir e fazer tudo quanto as paixões desenfreadas exigem, é a essência do liberalismo. Isto bem se mostra nas formas mais exacerbadas da doutrina liberal. Analisando-as, percebe-se que o liberalismo pouco se importa com a liberdade para o bem. Só lhe interessa a liberdade para o mal. Quando no poder, ele facilmente e até alegremente tolhe ao bem a liberdade, em toda a medida do possível, mas protege, favorece, prestigia de muitas maneiras a liberdade para o mal. No que se mostra oposto à civilização católica, que dá ao bem todo o apoio e toda a liberdade, e cerceia, quanto possível, o mal. Ora, essa liberdade para o mal é precisamente a liberdade para o homem enquanto revolucionário em seu interior, isto é, enquanto consente na tirania das paixões
sobre sua inteligência e sua vontade. E assim o liberalismo é fruto da mesma árvore do igualitarismo. Aliás, o orgulho, enquanto gera ódio a qualquer autoridade, induz a uma atitude nitidamente liberal, e a este título deve ele ser considerado um fator ativo do liberalismo. Quando, porém, se deu conta de que, se deixarmos livres os homens desiguais por suas aptidões e sua aplicação, a liberdade engendrará a desigualdade, a revolução. Por ódio a esta, deliberou sacrificar aquela, daí nasceu sua fase socialista. Esta fase não constitui senão uma etapa. A revolução espera, em seu termo final, realizar um estado de coisas em que a completa liberdade coexista com a plena igualdade. Assim, historicamente, o movimento socialista é um mero requinte do movimento liberal. O que leva um liberal autêntico a aceitar o socialismo é precisamente que, neste, se proíbem tiranicamente 1000 coisas boas, ou pelo menos inocentes, mas se favorece a satisfação metódica e, por vezes, com aspectos de austeridade, das piores e mais violentas paixões, como a inveja, a preguiça e a luxúria. E, de outro lado, o liberal entrevê que a ampliação da autoridade no regime socialista não passa, dentro da lógica do sistema, de meio para chegar a tão almejada anarquia final. Os entrechoques de certos liberais, ingênuos ou retardados, com os socialistas são, pois, meros episódios superficiais no processo revolucionário, inócuos qui pro quo, que não perturbem a lógica profunda da revolução, nem sua marcha inexorável, num sentido que, bem vistas as coisas, é ao mesmo tempo socialista e liberal. B.D. A geração do rock and roll. O processo revolucionário nas almas, assim descrito, produziu nas gerações mais recentes e especialmente nos adolescentes atuais que se hipnotizam com o rock and roll, um feitio de espírito que se caracteriza pela espontaneidade das reações primárias, sem o controle da inteligência, nem a participação efetiva da vontade, pelo predomínio da fantasia e das vivências sobre a análise metódica da realidade, fruto, tudo em larga medida, de uma pedagogia que reduz a quase nada o papel da lógica e da verdadeira formação da vontade. Igualitarismo, liberalismo e anarquismo. Conforme os itens anteriores, a efervescência das paixões desregradas se desperta de um lado o ódio a qualquer freio e a qualquer lei. De outro lado, provoca o ódio contra qualquer desigualdade. Tal efervescência conduz assim à concepção utópica do anarquismo marxista, segundo a qual uma humanidade evoluída, vivendo numa sociedade sem classes nem governo, poderia gozar da ordem perfeita e da mais inteira liberdade,
sem que desta se originasse qualquer desigualdade. Como se vê, o ideal simultaneamente mais liberal e mais igualitário que se possa imaginar. Com efeito, a utopia anárquica do marxismo consiste em um estado de coisas em que a personalidade humana teria alcançado um alto grau de progresso, de tal maneira que lhe seria possível desenvolver-se livremente numa sociedade sem Estado nem governo. Nessa sociedade, que apesar de não ter governo, viveria em plena ordem. A produção econômica estaria organizada e muito desenvolvida, e a distinção entre trabalho intelectual e manual estaria superada. Um processo seletivo ainda não determinado levaria à direção da economia os mais capazes, sem que daí decorresse a formação de classes. Esses seriam os únicos e insignificantes resíduos de desigualdade. Mas, como essa sociedade comunista anárquica não é o termo final da história, parece legítimo supor que tais resíduos seriam abolidos em ulterior evolução.